Bem-vindos ao The Debate. Olá! É melhor o outro estar sempre certo e você sempre saudável. Bom, o cenário político em Brasília tá pegando fogo de novo, né? A gente tem de um lado a deputada Érica Hilton, que foi lá na Procuradoria-Geral Eleitoral pedir a inelegibilidade do Eduardo Bolsonaro. O motivo? Uma postagem dele, aquela falando sem anistia não tem eleição. Muita gente interpretou isso como uma ameaça bem clara para as eleições de 2026, ainda mais nesse clima, né? Que parece que essa coisa de tentativa de golpe continua meio ativa. Uhum. E aí, por outro lado, lá no Conselho de Ética, o relator do processo que podia caçar o mesmo deputado também por atos antidemocráticos, bom, ele votou pelo arquivamento. E detalhe, esse relator, o delegado Marcelo Freitas, já disse publicamente que é amigo do deputado. Então a questão que fica é: será que essas ações e falas do Eduardo Bolsonaro são mesmo uma ameaça concreta para a democracia? Que justifica medidas tão drásticas como inelegibilidade? Ou a gente está vendo mais, tipo, manobras políticas e a ligação com um dano real é mais difícil de provar legalmente? Eu vou defender que o perigo é claro, sim. Expressa da Política, onde a notícia é servida no ponto. Estamos também no Spotify. Olha, eu já encaro a situação com um pouco mais de reserva. As declarações são, sem dúvida, preocupantes e o contexto é delicado, sim. Agora, estabelecer um vínculo jurídico direto, sabe? Causal mesmo entre essa postagem específica e uma ameaça efetiva às eleições lá de 2026, ou mesmo entre esse lobby político dele e sanções concretas que venham de outro país, isso exige uma análise legal, assim, muito rigorosa. A gente precisa pesar com cuidado as evidências e o que a lei diz antes de pular para medidas tão fortes como inelegibilidade ou cassação. Mas a posição da deputada Érica Hilton é muito forte e direta. Ela não pede só a inelegibilidade, ela quer o bloqueio de verbas de gabinete, de salários de assessores. As críticas que ela faz, segundo a fonte, são bem duras, né? Chamando ele de parasita, dizendo que ele ameaça a democracia e que os únicos cargos que ele mereceria seriam, e aqui cito, paia, presidiário e exemplo universal de fracassado. A origem da ação vê a frase "sem anistia não haverá eleição em 2026" não como uma opinião qualquer, mas como uma ameaça explícita mesmo, ligada a essa pressão toda por anistia para quem se envolveu em ato golpista. E isso vindo de um deputado que, como o material aponta, está fora do Brasil há um tempo, sendo chamado até de deputado EAD e que já é investigado por supostamente articular sanções internacionais contra o próprio país. Entendo perfeitamente a indignação e a percepção de gravidade. Porém, a linha de argumentação que surgiu lá no Conselho de Ética, especificamente no parecer do relator, o delegado Marcelo Freitas, ela introduz uma questão jurídica relevante, ainda que, possa parecer conveniente para o acusado, né? O relator argumenta, segundo a referência, que eventuais sanções dos Estados Unidos seriam atos de soberania daquele país e que, por isso, não poderiam ser diretamente atribuídas às manifestações políticas de um parlamentar brasileiro individualmente. Ele chega a dizer que a representação contra o Bolsonaro parte de premissa equivocada, factualmente insustentável e juridicamente improcedente. Talvez a gente precise separar um pouco a avaliação política da conduta da análise estritamente jurídica sobre a causalidade e a responsabilidade individual por atos de um outro Estado, sabe? Mas essa justificativa do relator me parece frágil, veja bem. Conforme a procedência indica, o próprio Eduardo Bolsonaro passou anos divulgando essa articulação dele para conseguir sanções. Tem áudios, tem fotos de reuniões com parlamentares republicanos lá nos Estados Unidos. Ele mencionou a deputada Maria Elvira Salazar, atuou junto com Paulo Figueiredo. Quer dizer, ele mesmo fez propaganda desses esforços que poderiam prejudicar o Brasil. Tentar desvincular essas ações agora, falando que são só manifestações individuais, isso ignora um volume enorme de evidências que ele mesmo ajudou a criar. É até um alívio que o deputado Chico Alencar tenha pedido vista, né? Adiou a votação desse parecer lá no Conselho. Sim, reconheço que existe essa documentação toda da articulação dele.
Contudo, a complexidade legal não dá para ignorar. Do ponto de vista jurídico estrito, comprovar que essa articulação específica causou diretamente sanções por parte de um Estado soberano, ou que a postagem na rede social configura, legalmente falando, uma ameaça iminente e concreta ao processo eleitoral de 2026, pode ser um desafio de prova muito grande, entende? O argumento do relator, mesmo que a gente questione pela questão da amizade dele com o investigado, toca nesse ponto central: a dificuldade de estabelecer essa causalidade direta de uma forma que satisfaça o que a lei exige para aplicar sanções tão severas. A soberania de outro país na decisão é, de fato, um elemento que complica a equação jurídica. Não é defender as ações, é apontar a complexidade da prova que é necessária. Pois é, mas o problema com esse raciocínio é que essa tentativa de separar o ato da consequência é uma tática que a gente vê direto, né? Desde discurso de ódio que acaba incitando violência até as falas golpistas que, culminaram nos ataques de 8 de janeiro. A postagem do Bolsonaro não surgiu do nada, ela faz parte desse padrão de ataque às instituições. Abrir mão da responsabilização por causa de um tecnicismo jurídico, ainda mais com a suspeita que existe sobre o relator, isso pode enfraquecer a própria defesa da democracia. A ameaça parece clara e a articulação contra os interesses do país foi em grande parte documentada pelo próprio autor, como a fonte demonstra. Essa desculpa, como diz a fonte, não cola. Concordo que o padrão de comportamento é preocupante sim, e que essa dissociação pode ser uma tática política. A questão central, no entanto, continua sendo: como é que o sistema legal lida com essas ações? É fundamental garantir que as consequências, por mais que partes da sociedade achem justas ou necessárias politicamente, sigam o devido processo legal e se baseiem em provas robustas, que atendam aos critérios da lei para medidas dessa gravidade. Essa discussão toda mostra bem essa tensão, entre a condenação política e moral de certos atos e o que o direito exige formalmente para poder punir. A situação claramente exige um acompanhamento de perto. Não percam as notícias quentinhas que preparamos para vocês. Inscrevam-se no nosso canal. No fim das contas, a busca por responsabilização, como a Erika Hilton defende, parece essencial para a saúde da nossa democracia, mesmo que o caminho legal tenha lá seus desafios. A ironia da fonte sobre seriam essas as consequências dos meus próprios atos, sim, ecoa bastante aqui. Sem dúvida, a necessidade de investigar e, se for o caso, responsabilizar é inquestionável. Mas esse caminho, dentro da nossa lei, exige precisão na análise dos fatos e das consequências legais diretas. Vamos continuar observando os próximos capítulos. Um short de atenção que reservamos para você. Dê um gostou e comente.